Vocês acham que o Chico Lang é fanático, né? Acham, né? Pois nós vamos mostrar para vocês um japonês. Esse fanático Chico Lang, conhece a história desse japonês, dá uma olhada. Vai, 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 Corinthians! Só quem é Corinthians pra entender que a nossa história é você. Eu nunca vou te abandonar, custe o que custar. Assim como a maioria dos torcedores, Kimil chega de metrô à Arena Corinthians. Se encontra com amigos no bar para o esquenta antes da bola rolar. Não nega aquele churrasquinho na porta do estádio. E solta a voz para cantar as músicas do time do coração. Salve o Corinthians, os campeões, eternamente, em todos os nossos corações. Mas Kimil não é um corintiano normal. Ele nasceu em Nagoya, no Japão, morava em Tóquio e trocou a terra natal para morar no Brasil por causa do Timão. Repare só no sotaque. Corinthians grande, sempre altaneiro, és do Brasil, o que? O clube mais brasileiro. Deu pra perceber? Aqui deu banda de louco, louco de Corinthians. Kimil é um japonês cada vez mais brasileiro por causa do bando de loucos. Japonês ele era antes, cara. Agora é mais ou menos, né, Kimil? Bem mais brasileiro que japonês, mas o principal é ser corintiano. Ele não sabia, mas nasceu corintiano. Só descobriu tudo isso lá e veio embora pra cá. A descoberta começou em maio de 2012, a mais de 18 mil quilômetros de onde estava sendo construída a Arena Corinthians. Kimil era professor de espanhol em Tóquio e se entusiasmou ao ler um texto na internet. Encontrei um artigo que é escrita em japonês, explicando sobre a loucura de Corinthians e corintiano. Então, a partir daí, sim, eu tinha um certo tipo de simpatia. Quis conhecer mais e passou a se encontrar com um grupo de corintianos que moravam na capital japonesa. Logo, o Timão foi campeão da Libertadores. Aquela noite histórica de 4 de julho no Pacaembu já era manhã do dia 5 no Japão. Eu estava trabalhando. Lá em Japão, sim, desviar o foco durante o trabalho é muito grave. Não consegui saber o que estava acontecendo. Da Libertadores ao Mundial, Kimil se aplicou a aprender português pela internet, à espera dos corintianos no Japão. No trem, para ir para o estádio, de repente, eu comecei a discurso. Boa noite a todos. Assim eu falei, né? Eu sou japonês, meu nome é Kimio. Vocês podem me chamar Kimi. E sou corintiano, japonês. Estou muito alegre. Seja bem-vindo para o Japão. E a gente vai ganhar a Copa do Mundo. A partir desse momento, Kimil não só foi aceito, como foi tratado como mais um do bando que ele tanto queria conhecer. Mas foi só na final contra o Chelsea que ele tomou a decisão de mudar completamente de vida. Eu fiquei na arquibancada e setor mais louco. Justo quando saiu o gol de Guerreiro, sim, é uma loucura total. Não posso explicar, né? Um cara que estava justo atrás de mim até disparou um foguete. Esse foguete passou bem perto de minha orelha, né? E naquele momento eu pensei, que maravilha, né? Eu deveria ir para o Brasil. Kimil veio para São Paulo durante a Copa do Mundo e ficou. A paixão pelo Corinthians é maior do que a saudade do Japão. Ele mora num quarto alugado no bairro da Liberdade, reduto da colônia nipônica na capital. Das poucas coisas que tem, muitas remetem ao clube que arrebatou seu coração. Para sobreviver, trabalha em um jornal feito para japoneses que vivem no Brasil. Eu escolho alguns artigos e logo eu traduzo de português para japonês. Dá para viver e dá para
pagar anuidade de cartão fiel torcedor. A colega de trabalho palmeirense é que sofre com Kim Il. É louco, é cachorro louco isso aí, viu? O cara não é invejosa, pô. Colada na tela do computador de Kim Il está a contagem regressiva para o título de campeão brasileiro. Ele está muito perto de comemorar a conquista, a primeira dele no Brasil. Mas mais uma em sua curta história como corintiano, que de sofredor não teve nada até agora. Que meu pé quente. Que a gente esperou 100 anos, ele viu em 3, cara. Eu ainda me beijo como um corintiano falso, né? Porque ainda não passei teste de sofrimento. Mora aqui, Kimil, pra sempre, pelo amor de Deus. Se depender do japonês fanático pelo Corinthians, ele veio pra ficar. Se Deus quiser melhorar o meu português, acho que eu vou ficar pra sempre. Banzai Corinthians, campeão no campeão, Soaru watashi no kokoro no naka ni. Shikorangoro, não? Shikorangoro, né? Shikorangoro. Você sabe de uma coisa, não é Shikorango lá não, que Chico em japonês é cocô. Ah, é? Então quando eu estive lá, a primeira coisa que eu fiz foi mudar para Pancho, né? Porque aí fica que Pancho é o Chico lá no México, né? Então tinha o Pancho Villa, era o Francisco Villa, o Chico Villa, né? Mas aí eu mudei para Pancho. Porque uma japonesinha que me avisou, ela não fala Chico, que aqui todo mundo vai rir, que aqui Chico é cocô. Eu falei, tá bom, então é Pancho. Então você vê, tem esse negócio da língua. Mas eu acho isso uma coisa maluca, porque quem esteve no Japão, eu estive lá com o Vanderlei na Copa 2002, ele cobrindo pelo site Terra e eu aqui pela Gazeta, pela gazetesportiva.net já, né? E eu vou te contar uma coisa, é uma cultura completamente diferente. Mas o japonês tem uma coisa de bom, que eu acho que é muito parecido com o brasileiro. O japonês não faz nada que ele não queira fazer. Ele tem personalidade. O japonês, se ele se propõe a fazer uma coisa, ele faz. Nem que ele morra por aquilo lá, mas ele faz. É aquela cultura que tem princípio, tem valores, sabe? É uma cultura muito legal. E nesse aspecto, o cara resolveu torcer pro Corinthians, bicho, agora não tem santo que tire isso da cabeça dele. Vamos ver o jogo? Vamos ver a grande vitória corintiana. Corinthians virtualmente campeão brasileiro. Vamos lá. Na Arena Independência, Ed Carlos afastou mal o cruzamento de Felipe, Jadson aproveitou o rebote e cruzou na medida para Malcom cabecear no contrapé de Vitor. 1-0 Corinthians. O segundo do timão veio com Wagner Love, que recebeu de Jadson, tirou Ed Carlos do lance e bateu firme no canto, 2-0. Em outra bela jogada do ataque corintiano, Renato Augusto cruzou e Luca de voleio fechou a conta em Belo Horizonte. Final no Horto, Atlético Mineiro 0, Corinthians cada vez mais perto do título, 3. Ô Godoy, para quem fica reclamando da arbitragem, teve algum problema? Hoje foi tudo normal? Não, hoje não. Hoje não tem do que reclamar, não. E a arbitragem do Weber Roberto Lopes, você só pode comentar depois, né? Porque você não sabe qual a vertente que ele vai seguir. É um dos árbitros mais competentes do futebol brasileiro, mas tem um defeito enorme, porque às vezes ele apita de acordo com o interesse do que com a necessidade de ser árbitro. E hoje ele foi árbitro como ele iniciou a carreira. Ele não está marcando os pênaltis de queimada, né? É um dos poucos que não está marcando. Mas pode não ter marcado nesse jogo. Se você pegar, às vezes, aí para trás, você pode até encontrar algum lance, porque esse é o... Para quem achava que Romualdo era esperto, ele dá de 10-0 no Romualdo. Ele faz o jogo do jeito que ele quer, do jeito que interessa para ele. E teve comentários essa semana, inclusive, eu fiquei sabendo hoje, mas o Carmona, colega nosso que trabalha comigo lá na Transamérica, o irmão dele, lá no Paraná, viu o Weber no restaurante do Levi essa semana. Junto ou próximo ali, um momento assim, com o Leandro Donizete, jogador ou parente do Leandro Donizete, alguma coisa assim. O Leandro Donizete estaria lá, o Leandro Donizete não estava treinando e tal. Quer dizer, se é verdade ou se for verdade, é uma situação perfeitamente que ele deveria ter evitado, né? E mas acabou no jogo, não deu nada. Restaurante tem em Curitiba, vai logo no do Levi, não dá o que falar.
Mas ele gosta dessa situação. Toda vez que ele é colocado sob suspeita, sob pressão, ele apita muito. Mas jogou fora a carreira dele, porque era para ter ido à Copa do Mundo, caiu no colo dele, ele não soube aproveitar. É um árbitro com muito potencial, muita qualidade. E hoje ele fez do jogo como se fosse um jogo de criança, ficou na mão dele, tranquilo, sob o controle dele, do jeito que ele quis, os assistentes, embora o jogo não tenha exigido. O jogo não exigiu dele ou ele fez com que o jogo ficar normal. Tanto é que 2 vezes ele atrapalha a jogada dos jogadores, a bola bate e ninguém rela nele. Existe um respeito dos jogadores com ele imenso. O único jogador, por coincidência, o único jogador que ele apelou verbalmente foi com o Leandro Donizete. E foi o único que ele mostrou o cartão amarelo depois também. Veja como que são as coisas, né? Não gostou da comida. Então, ele hoje... Tanto é que o Levir, depois do jogo, fez a declaração na entrevista lá coletiva, ele fala: o campeonato continua manchado, embora hoje a gente não possa falar nada da arbitragem. Mas um trabalho muito bom do trio de arbitragem. Fabinho, para você, tranquilo o jogo, merecido o Corinthians? Muito tranquilo. O Corinthians mostrou a força que tem. O Corinthians hoje tem um plantel muito bom e tem uma base muito forte. Até surpreendeu da forma que começaram o jogo. Com 2 minutos de jogo, eu vi 10 jogadores do Corinthians marcando do meio campo para frente. Quer dizer, não deixou o Atlético crescer na partida, já se impôs no começo do jogo e sobrou no jogo. Ô Simoninha, o palmeirense reconhece realmente o título está com quem merece? Eu acho que sim, né? Tirando todas as brincadeiras, o Corinthians fez uma campanha, melhor campanha, né? É impecável a campanha, é um time que difícil de perder, né? Perdeu quantos jogos no campeonato? Perdeu 4. E 9 no ano. Pois é, então, e 9 no ano. Então é difícil, contra esses números, né? Fica difícil. Tudo bem, teve uma ajudinha, né, ali mas... Mas, olha... Por um determinado momento... Melhor defesa, melhor ataque, muita coisa. É muita coisa. E o time está jogando bem, né? Você vê o time do Corinthians só não ganha do Palmeiras, é claro, mas porque treme, mas o time está jogando bem, é nítido, né? Assim, ele é superior a todo mundo. Ô, Kátia, você é corintiana? Eu sou uma santista evoluída, portanto corintiana. Porque... Sócrates era santista também. É que meu pai é santista fervoroso, então por educação a gente fica santista quando criança. Mas quando a torcida do Corinthians me abraçou em tudo que a gente viveu, e a torcida, não foi o clube em primeiro lugar, foi a torcida, que é um estado de espírito, por isso o japonês dá para entender perfeitamente, é como Sócrates falava, né? Não é só um time e uma torcida, é um estado de espírito, ele envolve a gente. Eu recebi um abraço que eu nunca mais consegui deixar de retribuir. Então, eu sou corintiana, sim, eu fiquei muito tensa hoje no primeiro tempo, porque não foi simples o primeiro tempo. Eu achei que a gente não conseguiria e, de repente, um atrás do outro. Eu já estava me trocando para vir para cá, assistindo TV, foi muito engraçado. Fiquei toda feliz. Eu falei, bom, posso fazer um programa contra um palmeirense, vai estar tudo certo. Você falou, o Sócrates, ele era santista. Santista de pequeno. Até os 6 anos de idade, nós temos uma foto com ele vestido de santista. E por conta da família, por conta também do grande time de Santos, sim, né? Mas ele ficou corintiano. Ele só virou corintiano de verdade, no coração, quando ele pisou no Pacaembu. Pela primeira vez, quando ele teve acesso à torcida. Isso ele conta, ele deixou... dito, né, verbalmente, ele deixou pra gente por escrito também. É linda essa declaração, é linda. E por uma coincidência ruim, porque a gente passou por um momento triste demais, que foi a doença, eu tive esse mesmo contato. Então, eu também me apaixonei pela torcida. E aí a gente acaba levantando a bandeira do clube o tempo todo. Eu tento frequentar, eu tento estar próximo ao clube o tempo todo, mas eu confesso pra ti que eu tô sempre mais perto da torcida do que da instituição Corinthians. Eu brigo por algumas coisas lá, mas tô longe. Acho que não dá para discutir o Corinthians, o trabalho do Corinthians esse ano. Não, o Corinthians foi bem. O Corinthians foi competente, mais gols.
menos gols sofridos, é o time mais disciplinado, que é um negócio surpreendente. Alguns corintianos que eu conheço, que esse negócio de disciplinado é frescura, disse um corintiano para mim. Mas o mais também isso. Também isso, mais disciplinado, quer dizer, e não decaiu nunca, né? Porque, por isso que, você está falando que o Corinthians é campeão faz tempo, a vantagem não era essa tão grande, né? Nós ouvimos isso hoje, sim, né? Eu estou ouvindo porque é o seguinte, porque quando um time está na frente, você sente que ele não está na frente de forma consistente, você fica, a torcida deve ficar preocupada, porque, pode tropeçar mesmo, pode perder essa vantagem, a chamada gordura pode ir para o espaço. Não é o caso do Corinthians, né? Já foi dito aqui, perdeu pouco, o time sempre mostrou força, competência, perdeu o seu poder de fogo e conseguiu equilibrar os pratos, né? Arranjou um plano B lá. O nosso queridíssimo Wagner Love não agradou no início. Mas o Tite manteve. Tudo bem, manteve, tem méritos, é claro, mas se não vai tu mesmo. Quer dizer, 12 gols no final. 12 gols. Fez o Wagner Love, que agora encontrou o ponto, está voltando, enfim. E esse discurso que brincou o Simoninha, dizendo, tem uma ajudinha, isso voltou hoje, né? Hoje voltou. Hoje eu recebi muitas mensagens dizendo, também com essa ajuda... Mais 11 pontos, com essa ajuda. Mas eu acho que é a chamada, tipo assim, vamos dar uma reclamaçãozinha só para estragar, para desilustrar a conquista. Eles não podem ficar felizes para sempre, né? Tem que falar isso. Mas não teve peso, quer dizer, muitos clubes foram favorecidos, prejudicados. No final, o Corinthians justamente está com o título já há algum tempo. Tem palmeirense aqui falando que pode acontecer algo impensável. O Corinthians perder as próximas 4 partidas das 5 que restam e aí não ser hexacampeão brasileiro. Pode acontecer? Bom, sei lá, tudo pode acontecer no futebol. Né? Mas se perdeu 4 em 33, é muito difícil o time do Tite perder esse é um agora, pode né? Que vai querer assim demais, né? Vai querer demais, Chico, vai gorar os outros. O Corinthians, é assim, por que eu gosto tanto do ponto do Tony Retorno? Porque o melhor ganha, não tem zebra. Então você olha o Corinthians, ele teve, desde que esse pessoal assumiu aí, estou falando do grupo do Andrés, você tem Mano Menezes, você tem Tite, depois teve um períodozinho do Adilson, aí volta o Tite, Tite, é uma filosofia de trabalho única. Quando eles não tinham estádio, agora tem estádio. Eu não vou nem entrar em Lava Jato, não estou falando disso, eu estou falando do que não tinha e agora tem. Era uma lata onde os caras se trocavam. Hoje tem um dos CTs mais modernos do mundo. De novo, não estou entrando em discussão de como foi ou não foi. Isso aí isso é outro papo. E se tiver picaretagem, tem que ferrar todo mundo e prender todo mundo. É outra conversa. Hoje estão nos CTs mais modernos. Aí você vê a comissão técnica do Corinthians, ela é referência no Brasil. Outro dia teve uma matéria que foi na Globo, mostrando como referência brasileira. O Fábio Maridjan, como é o nome do... Bruno Maziotti. Bruno Maziotti. Quem veio com o Ronaldo ficou. Isso. Olha, hoje, há uns anos, qual era a referência? Era o São Paulo, lembra? Que era o Carlinhos Neves, era o Dr. Turíbio, o Marco Aurélio Cunha, o Rosan. Hoje, tudo isso virou pro lado do Corinthians. Caramba! Então uma coisa, tá andando. Aí outro dia estava aqui o Roberto Andrade falou, a gente tinha uma dívida de 10 milhões, a nossa folha é 10 milhões, baixou para 8. A gente deve, mas faz um projeto e está pagando. Verdade ou não, a gente tem que acreditar no que está vendo e os jogadores do Corinthians estão dizendo que estão recebendo aquilo que está sendo prometido. Ora, a coisa está andando, então tem a sua lógica. É um primor, não é um primor, mas dentro do que se tem no Brasil, pelo jeito o Corinthians está trabalhando direito. Flávio, eu vou dizer uma coisa para você. Você tem razão em tudo que você falou. E a gente pode ver esse trabalho de grupo fora de campo e dentro de campo. Né? Isso que eu acho legal, porque fora de campo o Sanches conseguiu montar uma equipe de trabalho. E é difícil você montar uma equipe de trabalho, é muito difícil. A gente sabe, a gente que trabalha com o esporte há muitos anos, a gente tem uma equipe de trabalho aqui que está junta. Nós, por exemplo, eu, Flávio, você, o Godoy chegou agora, mas o Vanderlei, a gente está junto já há quase 10 anos. Então a gente formou um time, né? Não, e a estrutura está há muito mais tempo. Nossa superintendência, né? Nossa direção. Poxa, é só para dar um exemplo. Claro. O Corinthians, o Andrés conseguiu fazer isso. Do caos, né, que o clube ficou depois que saiu o Alberto do Alibe, né? Ele conseguiu reconstruir o Corinthians até um estádio que o Corinthians tem. E dentro de campo, o sentido coletivo que o Tite deu a esse time é um negócio impressionante. Porque você vê,
O Corinthians é um time... Hoje o Leverkusen, depois, nessa entrevista que ele deu, ele falou uma coisa que me chamou a atenção. O Levi Cooper dizendo que o Corinthians marca muito, mas ele tem jogadores de qualidade que não só marcam a bola, não vão no adversário, marcam a bola e quando sai jogando, sabe o que fazer com a bola. Então, quer dizer, é diferente quando você tem um time, tá aí o Fabinho, que foi jogador, que marca bem, sabe marcar, mas tem jogadores de qualidade, o passe melhora e a bola chega mais rápido no ataque. E quando chega de 5 chances, você tem a possibilidade de fazer 3 ou 4 gols. E é o que acontece. E apostar num sistema de jogo. Guerreiro era um ótimo jogador, claro que sim, mas passou do valor, troca o jogador e aposta no jeito de jogar. O Sheik era importante, claro, está na história, os dois estão na história do Corinthians, um pela Libertadores, outro pelo Mundial. Mas você tem um projeto de trabalho que é superior às peças. Então acho que foi muito correto. E o técnico Tite, como o André soube colocar as pessoas no lugar certo, como na parte administrativa, o Tite fez o mesmo com o time. Ele torna a dizer, ele começou a montar esse time do Corinthians, a remontar o plano B, que nem disse o meu guru Vanderlei, e ele tem razão. O plano B foi o quê? Começa a montar o time pelo meio campo. E você sabe que quando você monta um time pelo meio campo, começa pelo meio campo, você já tem um cérebro. Né? O time tem um cérebro. Então, o time de futebol não é parecido com um corpo humano, é parecido com um povo, vamos dizer assim. O povo tem que ter um cérebro primeiro para depois usar, né? As patinhas lá, as 8 patas, né? Mas o time de futebol é mais ou menos assim. Ele não tem nada a ver com o ser humano, nós, né, que temos cabeça, tronco e mente. Tem com o povo mesmo. O povo é um dos seres do mar mais inteligente que tem. Né? E é verdade. Por quê? Porque ele tem um belo de um cérebro, sabe usar o cérebro, e aí ele usa as patas. Né? Então, quer dizer, é a mesma coisa. O Tite fez isso com o Corinthians. Então, essa aqui é a beleza. Que você sabe uma coisa? É o Godoy. O Godoy, ele está reclamando. Ele está reclamando porque ele gosta de lagosta, não gosta de porco. Ele gosta de lagosta. Mas é verdade que o parede aí com porco. Aí é o seguinte, o Godoy gosta de porco mesmo. O Godoy gosta de porco, comer porco. Lá da porcada de Badibacite. Então, lá de Badibacite, e você também gosta de porco. Agora, esse exemplo aí é um exemplo mais ou menos figurativo para o cara entender o que o Tite fez. Ele largou aquele tradicional esquema e fez aquilo que os times europeus estão cansados de fazer. E aí entra a tua tese, essa viagem, esses anos, esse tempo que ele foi para a Europa, ele pode não ter feito curso, mas ele assimilou direito o que os europeus fazem. Ele monta o comércio pelo meio campo, muito forte, né? Outro dia mesmo aqui você estava dizendo que o Guardiola até abriu mão de zagueiro no time para reforçar o meio campo e está ganhando, e está vencendo, está goleando. O Tite falou, aqui onde estava sentado a Cátia, é o seguinte, eu mudei o meu jeito de dar treinos baseado no que eu vi do Ancelotti. Claro que ele não virou o Real Madrid, é outra coisa. Ele somou os conhecimentos dele a mais alguma coisa. O Muricy chegou também da mesma forma. Vou fazer alguma coisa pelo que eu vi no Barcelona, encantado. Claro, você tem que acrescentar, acumular conhecimentos. E o cara era campeão do mundo e foi fazer isso. Eu acho isso legal, isso é inteligente. Mas é diferente da época do Corinthians do Fabinho, que foi campeão em 1990, que tinha o Neto, que era o grande armador do time, tinha 2 volantes para correr por ele, né? E você e o Tupanzinho eram os encarregados de fazer gol, praticamente isso. É diferente. Era um time que jogava rigidamente com o Nelsinho no 4-4-2. E se virava dessa forma. Né? Eu acho que o principal fator de tudo isso que está acontecendo com o Corinthians hoje é o que o Flávio citou. É a estrutura que tem para que os atletas possam render dentro de campo. Os atletas estão rendendo absurdo. O Tite está fazendo um trabalho maravilhoso, está tirando o máximo de cada um, mas esse trabalho de montagem de elenco é muito difícil. E captação de atleta é complicado. Então eles têm uma competência muito grande. Fora a estrutura do clube hoje, na minha época, o Corinthians, por exemplo, a gente não tinha uma sala de musculação adequada, campo de treinamento. A gente treinava muitas vezes, nós chegamos a treinar no Jardim de Parque São Jorge, um clube com a história como o Corinthians. Você está falando de que ano? De 1990. 90? De 90. Agora, 91. Quer dizer, não faz tanto tempo assim. Agora, 89. Toda a estrutura e fora
o trabalho de captação e das pessoas que trabalham ali internamente são muito bons. Por exemplo, eu lembro, eu acho que o Sócrates veio do Botafogo. Sim, ou estou enganado? sim, foi contratado pelo Ele veio do Botafogo de Ribeirão. Quer dizer, o Corinthians, ele tem ele não tem medo de apostar, de arriscar. No momento desse, teve jogadores que chegaram desconhecidos e estão rendendo, estão dando oportunidade. Então, os garotos que estão subindo da base, é por isso que eu falo, tem uma base muito boa, jogadores, Renato Augusto, Jadson, Gil, uma base muito forte que dá essa tranquilidade para esses Mesmo garotos. quando saem dos grandões, né? Eu queria dizer o seguinte, que já foi dito aqui, mas é bom ressaltar. O Tite tem uma importância espetacular, enorme, né? Porque ele conseguiu, primeiro, fazer com que todo o elenco do Corinthians se sinta útil, se sinta importante. Ninguém torce o nariz, ninguém reclama, né? E conseguiu fazer com que todo mundo marque, que é um sonho dourado de todos os técnicos, né? Porque toda hora a gente fala aqui, só marca 3, e os outros não marcam, aquele negócio. E ele está fazendo o time marcar. O cara que é cabeça de bagre marca, e quem sabe jogar bola também marca. Então, por isso que quando o Chico falou do polvo, que é um molusco, viu, Chico? É um molusco que tem 8 braços. Então, quando ele falou do polvo, eu só queria dizer isso, que dificilmente você vê menos de 8, eu falei 8 braços porque o polvo tem 8 braços. Dificilmente você vê menos de 8 jogadores do Corinthians marcando. Pode ver. Marcando, quem está sem bola está sendo marcado também. No mínimo 8 do Corinthians estão marcando. E lá na frente também. E lá na frente também. Então, só porque o Godoy gozou você, Não é uma 8 característica braços. do Godoy. É que ele gosta de porco. Por isso que Não tive esta intenção, devo ter sido mal interpretado. Eu tive a sensação. E essa solidariedade sua ao Chico é desnecessária. Olha, já que vocês falaram do Tite, é um jeito, mas não fala a verdade. Vamos aproveitar só para citar entre os itens que você colocou como o Corinthians tem de melhor, que é o clube também que tem mais jogadores na seleção brasileira. Você deveria ter lembrado disso. Perfeito. Também é verdade. Certo. E outra coisa, tem uma comissão técnica que trabalha, porque alguns times têm uma comissão técnica que é igual... Funcionário público. Não, o gabinete de Com todo político. respeito, Gabinete de político. Tá cheio de aspone. Aliás, não tem um assessor desempregado, né? Não tem um assessor desempregado. É a melhor profissão do Brasil. Não fica desempregado. E tem comissões técnicas que é só cabide de emprego. Então, hoje, o Wagner Love... E outra coisa, nesses 8 que marcam aí no time, se você tiver ainda um Ed Carlos a favor, não tem dificuldade para ganhar, né? E o Wagner Love disse que estudou inclusive a deficiência do Ed Carlos, que ele é canhoto e a deficiência no pé esquerdo. Como é que pode um canhoto ser deficiente no pé esquerdo? E o gol do Wagner Love foi bem Não, mas foi porque ele tinha essa informação, olha... Mano a mano, toca na perna esquerda do canhoto. Esse é jogador saci. E alguém jogador saci, aí você vê... O cara é canhoto e a deficiência é a perna esquerda, ele é saci. Você vê que ele é um jogador muito bom, né? Hoje ele se consagrou, né? Ele participou dos 3 e aí o título ele vai dar a volta olímpica junto com o pessoal do Corinthians. Então eu queria só fazer essa observação aí para o pessoal que está no rancho lá em Fronteira, Flávio. Onde é Fronteira? Fronteira é a divisa do estado de São Paulo com Minas Gerais, ali pelo Rio Grande, usina do Marimbondo. Tá o Nilton, o Carlinhos, a Rose e a Lena lá no rancho. Eles foram pegar lambari, essas coisas ali. Polvo não, né? Pode pescar. Não pode pescar, não pode pescar, tá na Piracema. Mas lá tem polvo também. Tem, olha, mas só na paella. Vocês falaram do Tite, vamos ver o que disse o Tite após o jogo, onde o Corinthians ganhou bonito por 3-0. Vamos ver. Primeiro, enaltecer a grandeza do jogo. Duas equipes que fizeram o ano, vou repetir coerentemente, pega a média de todos os jogos, as 4 melhores equipes do Brasil. Eu estou falando em termos de qualidade, de espetáculo, de futebol. 2 delas, dentre as 4, estavam jogando hoje, né? Fora isso, a gente construiu um nível de concentração muito alto. Essa maturidade que a equipe adquiriu para jogar aqui, e jogar aqui é muito difícil, justamente porque o emocional fica muito aflorado. A gente sabe como é jogar em casa também a nosso favor.
A equipe teve um nível de concentração muito alto para manter um padrão que ela vem atuando em outros jogos. Ganhou o campeonato? Encaminhou, da mesma forma, mas não tem ganho. Nós temos a consciência exata disso. E eu volto a dizer, isso é um grupo que ele sentiu a carne queimada num Campeonato Paulista, a carne cortada numa Libertadores, então a gente tem pés no chão também. Feliz sim pelo desempenho, mas nada decidido. Quer matar ele. Vocês imaginam, hein, Michele, como é que vai ser a votação do troféu Mesa Redonda? Pois é. O Corinthians já é votado quando está em situação difícil. Agora, meu Deus do céu, né? Agora tá demais, né? Você pode votar no troféu Mesa Redonda, que, aliás, você escolhe aí os campeões, os melhores do Brasileirão de 2015. Entre no site Gazeta Esportiva e clique lá no banner do troféu. Tem uma foto minha com o Tevez, que foi a primeira edição do troféu Mesa Redonda. A gente já está na 12ª edição. Antes dele se apresentar no Corinthians, ele veio receber o troféu de jogador da América do Sul. Você vê. Tava o Kia aqui, né? Foi um primeiro troféu Mesa Redonda, Carlitos Tevez. O Adriano, o Imperador. O Imperador. Quando ele tava de bomba, matando a pau. Muito legal. Então, assim, um prêmio que tem muita história, tem muita tradição, você já sabe, você já conhece, você participa. Então, entre no site. Já estamos com recorde de votações. Ah, é? Que já legal. batemos a votação do ano passado, o total da votação do ano passado, já passamos o número de votações do ano passado, mas você ainda pode votar. Até que dia, Michele? Até dia 13 de novembro. 14 de novembro. Primo Ribeiro acabou de mudar a regra. Não, 14 de novembro você entra... Esse precisa trabalhar na CBF, viu? Ele é palmeirense. É o Eurico Miranda do troféu. Vai ser auxiliar. Mas a gente não deixa, não. O homem de confiança do Eurico Miranda. Gente, a Lux Color e a Baltec, duas empresas maravilhosas, estarão conosco mais uma vez em mais uma edição sensacional do Troféu Mesa Redonda, que vai ser gravado no dia 8 de dezembro. E vai ao ar no dia 13. 13 de dezembro, primo? 13 de dezembro. A grande festa do Troféu Mesa Redonda. Kátia, quando o Corinthians vai ser campeão? Vamos mostrar os próximos jogos do Corinthians e do Atlético. Pode ser já domingo. Mas vamos lá. Vamos ver os jogos que faltam. Vamos lá, Corinthians e Atlético. Solta jogos do Corinthians. Coritiba. São 11 pontos, então vamos lá. Corinthians joga dia 7 contra o Coritiba. Em Arena. Depois, como é que é? Em Itaquera. E ainda em Itaquera, né? Itaquera. Muito fácil. Depois joga com o Vasco em Vasco. Em Vasco. Depois joga com o São Paulo em Corinthians. Em Corinthians. Esporte em Esporte. E Avaí em Avaí. Em Avaí. Em Avaí, né? Esses são os jogos do Corinthians. Tá aí, ó. Tá aí tudo, tá passando tudo bonitinho. Tudo em Avaí. Os dois últimos jogos são fora. Fora. Aí o Atlético, ele pega o Figueirense em Figueirense. Depois ele joga com o São Paulo em São Paulo. São Paulo. Depois ele joga com o Goiás em Atlético. Depois ele joga com o Grêmio em Grêmio. E joga com o Chapecoense em Atlético. O Corinthians será campeão já domingo. Será campeão contra o Vasco. Será campeão contra o São Paulo. Será campeão contra o Sport ou será campeão contra o Avaí? Ou não será campeão? Eu tenho 3 respostas, porque mulher tem direito a ser complexa, tá então bom, tudo vamos bem. Lá. Então vamos lá. Pela minha sensibilidade feminina, o Corinthians já é campeão. Sim, tudo bem. Isso a gente também acha. Vamos lá. Eu adoraria que fosse contra o São Paulo. Contra o São Paulo? Nossa, mas bacana para o campeonato que fosse até o final, para a gente ter uma grande festa, para valorizar todos os jogos, como a gente estava conversando aqui. Mas aí é em casa, tá certo. É que a probabilidade disso acontecer ela é menor, mas isso seria o bacana para o Campeonato Brasileiro, para o Campeonato Paulista. Eu acho que terminar o campeonato com antecedência não é bacana para o torcedor, não é bacana para o clube, não é legal para o país também. Então eu sou do time do Vanderlei, que eu acho que devia ir até o final. Mas contra o São Paulo vai ser gostoso demais. O Chico pensa igual. Eu penso igual. O quê? Você quer fazer um jogo com o Grande Atlético? Ele sempre falou que ele queria alguma coisa. Igual os outros, né? Não dá nem para comparar a reta de chegada do Campeonato Brasileiro com a reta de chegada da Copa do Brasil. Claro. Não dá nem para comparar. A expectativa que está vivendo aí o Santos e o Palmeiras, a esperança que o Palmeiras tem de virar o jogo, mesmo derrotado hoje pelo Santos, é enorme. É enorme. Né? Então, quer dizer, eu particularmente acho que essa expectativa é que alimenta a paixão do futebol.
né? Agora, é lógico, o Corinthians campeão é outra coisa, porque o Corinthians tem a maior torcida do Brasil. Qual jogo você prefere que seja? Eu prefiro que, eu particularmente acho que vai ser... Não, no caso do Chico, que jogo você gostaria? Melhor, no caso do Chico. Eu gostaria de ser campeão em cima do São Paulo. Do São Paulo. Para calar de vez a boca desses engomadinhos que só falam bobagem. Do São Paulo. Mas eu acho que vai ser campeão domingo que vem. Domingo que vem. Domingo que vem sem jogar. Sem jogar. Que joga no sábado, ganha. Aí o Atlético não ganha em Figueirense. Sabe por quê? Eu vou dar um dado para você. O Levir Coupe falou depois do jogo que a derrota abalou demais o time. Demais. Os jogadores não conseguiam falar no vestiário. Não conseguiam se expressar. E que ele vai ter uma dificuldade enorme para levantar o moral do time. Ele disse isso. Então eu acho que, em cima do que ele falou, eu acho que está mais para o Figueirense ganhar ou empatar. E o Corinthians... Até porque o Figueirense vai precisar muito, né? Vai precisar demais. Para você, Fabinho. Aliás, só para dizer, Flávio, que esse é o tema da nossa enquete que está no site da Gazeta Esportiva. Quando e você de casa pode votar, pode participar, porque a gente quer saber a sua opinião. Então, contra qual adversário o Corinthians irá confirmar o título brasileiro? Se é o Coritiba na 34ª rodada, Vasco na 35ª rodada, São Paulo 36ª rodada ou só nas 2 rodadas finais. Entre no site Gazeta Esportiva e vote, depois eu dou o resultado. Tá bom. Fabinho, para você, quando vai fechar o título? Eu, como corintiano, no jogo do Curitiba. Eu gostaria do jogo do Curitiba. Domingo, você acha que já no domingo o Corinthians já fecha? Porque o Vasco está brigando pelo descenso. O Avaí, mesma coisa. O São Paulo pelo G4. E o outro... Goiás. O outro é o Sport. Goiás, o Sport também está. O Sport também na briga. Você acha que fecha domingo, então? Então, não dá mole, não. Vanderlei. Fazendo churrasco, domingo. Domingo fazendo churrasco. Simoninha. Olha, eu não estou muito ligado assim. Como eu já tenho 9 campeonatos brasileiros, esse campeonato eu não estou prestando muita atenção, assim. Então, eu não sei, para mim... 5 ganhou por causa do Ricardo Teixeira, né? Parabéns. Mas qual é que jogo você acha que fecha domingo já? Eu acho que sim. Domingo já fecha. Acho que já. Godoy. O Atlético acabou. Um abraço pro Valdemir, pra Solange, os pais da Camila. Obrigado pelo que vocês fizeram por mim. Eu acho que é só encomendar picanha. Pode conversar lá com o Ivan Júnior, filho do Ivan Lobão lá de Zé Bonifácio, encomendar a carne e fazer o churrasco domingo. Embora a CBF possa mudar a data do jogo do Corinthians de sábado para domingo, para manter Podia, é verdade, boa sacada. Ou puxa o jogo do Atlético para sábado ou joga o jogo do Corinthians para domingo. Para audiência, essas coisas todas, porque o campeonato perdeu a graça, né? Então, chora Áureo. Aí Áureo chorando lá no rancho. Mas acaba domingo. Domingo, porque o Atlético toma uma sapecada do Figueirense e o Corinthians ganha do Coxa. Tá, legal. Abraço. Bom, vamos ver o nosso lance Lux Collor de hoje? Opa. Qual foi o lance Lux Collor? Semana passada ele estava aqui com a gente, estava animado e tal, estava feliz e não é à toa. O menino Luca entrou e fez um golaço. A coisa já estava resolvida, estava 2-0, mas olha que golaço do garoto Luca, hein? Esse lance Lux Collor valeu muito a pena. Esse lance foi tão bom quanto pintar com o Lux Collor. Foi uma pintura de gol do Luca, mas fechou de maneira muito bonita. O terceiro gol do Corinthians, o gol do Luca, bonito mesmo, hein? Terceiro gol do Corinthians, o gol do Luca, o nosso lance Lux Collor de hoje. Foi realmente muito legal, foi realmente muito bonito. E o craque Tororó? Quem será o craque Tororó de hoje? O Corinthians está com a bola cheia, né? Também foi desse jogo, não tem jeito. O menino Malcom, o gol que deu início a tudo isso, a toda essa festa do Corinthians. O gol do Malcom foi o gol que começou a grande vitória do Corinthians. O nosso craque Tororó de hoje é o garoto Malcom, gelado, muito frio, tudo bem. O Ed Carlos até colaborou, mas é um garoto, é um menino que entrou na função do Sheik e mostrou serviço. Foi muito bem, fez um trabalho bem legal. A propósito disso, Simoninha, o Gabriel Jesus é a grande revelação, o grande projeto, o grande sonho. Daqui a pouco nós vamos mostrar Palmeiras e Santos, mas alguns palmeirenses estão desconfiados dele. Você está ou não?
Não estou. Acho que é natural a pressão. O time está se acertando, né? O time do Corinthians, por exemplo, já está acertado. Então é natural que as peças, né, o próprio Malcom, né, ele apareça bem, porque o time está acertado, a bola chega mais redonda no pé dele, né? O Palmeiras ainda como está oscilando, ainda o time ainda está nesse momento ainda de formação, acho que é um outro momento, mas eu tenho muita esperança nele. O garoto, ele é bom de bola e vai dar muita alegria pra gente. O Flávio, só uma coisinha sobre o Malcom. O Malcom é um jogador que eu acho que é tecnicamente inferior ao Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus é um... Ele é reserva, inclusive, do Gabriel, né? Ele é reserva do Gabriel na seleção brasileira, né? Na Sub-20. Mas eu acho o Malcom um jogador que é tipicamente nascido dentro do Corinthians. Né? Você vê que esse gol que ele marcou aí é um gol que não é qualquer um que vai fazer, não. Ele foi frio demais para 20 anos de idade, para 18 anos. Ele tem 18 anos. Tem 18 anos. Um jogador de 18 anos que não sente o peso da camisa do Corinthians. E ele já tinha feito 1-0 aqui contra o Atlético. Foi ele que fez, o gol. Então você vê que o que é a importância de você revelar jogador da base num clube que nem o Corinthians. Sem falar do Guilherme Arana, que hoje quase marcou um golaço. Entrou pela esquerda, todo mundo lembrou um pouco o Roberto Carlos até, o estilo do Arana jogar. Então, quer dizer, são dois valores que estão lá. E só para lembrar o que o Roberto Andrade disse, sentado onde o Fabinho está, que 7 jogadores subiram da base para treinar com o time de cima. Então, na verdade, o Corinthians tem 32 jogadores, mas você tira 7, que são moleques da base. Né, que devem jogar agora no final do campeonato. Eu acredito, né? Que vai por falar em base, a gente, quando a coisa é correta, a gente tem que falar. A gente vive cobrando que se jogue, que se faça a mesma coisa na base e em cima, não é isso? Pois a seleção sub-17 do Brasil hoje fez exatamente o que a seleção principal fez. Tomou 3 gols em 6 minutos e foi eliminado pela Nigéria. Só não tomou de 7, mas tomou... Lembra que deu um apagão na seleção principal? Pois a seleção sub-17 também fez igualzinho. Tomou de 3-0, um vareio tremendo da Nigéria e está fora. E não vem com esse papinho de gato. Porque a Nigéria não meteu 3 gols em 6 minutos em ninguém. E o Brasil também já cansou de ganhar a competição com gato. Então não vem com esse papinho furado. Mas fez a mesma coisa, tá? Então, preocupante. Só que tem garotos de qualidade, dá para aproveitar. É só fazer um trabalho que presta. Só fazer coisa decente. Eu não chutar a molecada. Ver o que está errado, mas dá para aproveitar a molecada sub-20. Tem uma molecada de qualidade, tem molecada sub-17 de qualidade. Não é para jogar no lixo. Porque de repente perdeu... Olha, mas nós começamos o programa, porque eu faço parte do programa, nós começamos o programa falando a respeito da evolução dos técnicos profissionais de renome no Brasil, né? Sim. Que foram lá aprender no exterior. Alguns aprenderam praticando mais lá, ou acompanhando mais de perto, outros do lado de fora, mas obtiveram informações. E os técnicos da nossa base? Das bases, das seleções, esses técnicos estão atualizados? Tem alguns que sim. Evoluídos? Tem alguns que sim. Tem alguns trabalhos que estão sendo bem feitos. É por isso que a gente precisa tomar cuidado. E tem básica, até aquela história da safra, né? O trabalho na Holanda é um trabalho bem feito. No entanto, eles ficaram fora da Euro. Então, às vezes, você não tem safra boa. Mas tem meninos bons. Eu lembrei por causa do Gabriel Jesus, e o Simone foi muito feliz. Você não vai jogar fora um menino desse porte. O Gabriel Jesus é um moleque de um talento enorme. E aí o Fabinho lembrou, o Malcom, ele tá num time que já tá ajeitado. Então é mais fácil. Só tomar cuidado, de repente a gente joga fora, né, mano? Ele joga fora na geração. Tomou um vareio, toma. Calma, vamos ver direitinho. Então, mas o trabalho que é feito nas outras categorias, sub-20, sub-17, esse negócio de sub-23 e tal, deveria ser mais transparente, claro, mais conhecido. Isso sem dúvida, entendeu? Mais conhecido, porque são muito fortes as críticas de que o trabalho é marcado por influências, né? Algumas pessoas que não conhecem profundamente futebol, mas conhecem os interesses do futebol, participam da formação dessas seleções. Eu estou falando dos meninos mesmo, só dos jogadores. Claro. Mas é que tem o garoto que é 6, o outro 9. Isso mesmo. Aí levam o padrão 6 e deixam o 9. Isso mesmo, é verdade. É isso que eu estou dizendo. Taça São Paulo, às vezes o garoto não joga porque não tem empresário, porque não deu uma grana. Da mesma maneira que existem alguns clubes, e o Godoy sabe disso, que ele viaja muito pelo interior do Brasil,
do estado de São Paulo, alguns clubes que rezam para não subir de divisão. Olha, se você ganhar domingo, você sai da Série B e vai para a Série A. Não, pelo amor de Deus, nem pensar. Não me comprometa. Não quero isso. Mas por que você não quer? Porque não dá para fazer trambique. Porque na Série A, você fica muito evidente. Os urubus da imprensa, como alguns são chamados, vão ficar em cima lá para ver se você está fazendo trambicagem ou não. Se você está numa divisão escondida, você pode continuar metendo a mão. Isso aí. Entendeu? Isso acontece também nas outras divisões. E divisão de base, às vezes eles convocam. Correto? 40 jogadores. Você só precisa de 22 e 3. Você convoca 35, 40. Nesses 18 a mais é que tá a mutreta. Porque o cara tira foto com a camisa da seleção com a e aí camisa beleza, amarela, entendeu? A mutreta tá nesse aí. O que me preocupa não é essa mutreta, que você tem toda a razão que tá lá. O problema é você não queimar aquele que realmente tem talento, que tá lá por essa razão. Então não dá para jogar tudo no lixo. Mas que tem muita mutreta, isso você tá coberto de razão. Claro, só tomar cuidado para não queimar o moleque. E não perder a oportunidade de lembrar que... É mestre nisso aí que o Vanderlei falou. Eu uma vez na sala, não vou falar onde, mas o cara na minha frente falou: o quê? Nós vamos ganhar o campeonato? Não vamos, não. Pode escalar, arruma 5 contusões, bota junior, porque eu quero ficar na segunda divisão. E o time dele ficou na segunda divisão, perdeu a final. Mas é isso. Porque ele quis perder. Um negócio impressionante, bicho. Um negócio impressionante. Não vou falar quem é, porque aí já é... Ainda bem que não precisou botar a culpa no árbitro. Né? Não foi. Michele, você me chamava? Chamava sim, Flávio. Primeiro eu quero dizer o seguinte, chegando muitos vídeos, muitas fotos, a gente já vai colocar no ar assim que o Caio Poltronieri me mandar a listinha, tá bom? Então já fiquem ligadinhos, tem muitos vídeos, muitas fotos, a gente está tentando organizar tudo direitinho. Beleza. E o Moacir Santos e alguns outros internautas mandaram mensagens aqui para mim, dizendo que não concordam com o Vanderlei Nogueira, o que ele falou no começo do programa, que deveria haver um jogo de final no Campeonato Brasileiro. Se no campeonato um time abre uma diferença tão grande que pode lhe dar o título com várias rodadas de antecipação, já está mais do que confirmada a superioridade da equipe e só seria admissível um jogo se duas equipes terminassem igualadas em pontuação ao fim da última rodada. O resto é choro de palmeirense perdedor, diz aqui o Moacir Santos de Hortolândia, São Paulo. E alguns outros telespectadores também. E os telespectadores também dizendo, Flávio, que queriam mostrar aqui, né? Os corintianos ficaram muito chateados com as cusparadas que o Tite tomou lá no Independência, né? Ele teve até que, apesar do forte calor, vestiu o capuz. Mas a bem da verdade, o Levi Coupe se incomodou com isso. O Levi Coupe pediu para que a torcida parasse de fazer isso e aí deram uma diminuída nas cusparadas, né? Mas é coisas do futebol. De torcedor. Infelizmente é coisa de brasileiro. Isso que é mais lamentável. E não é só em Minas. Tem aqui também, tem aí no Itaquera, tem na Arena, no Allianz Parque. Infelizmente faz parte No Allianz não tem isso, não. Não, tem o indivíduo mau caráter, né? Isso aí não tem nada a ver com clubes, exatamente. É deformação de personalidade. Claro, deformação de personalidade. Aí não tem nada a ver com clubes.